Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos para mais um jogo da série Combo de jogos natalinos. Se você ainda não viu esse jogo, eu vou deixar o card aqui em cima para você acompanhar quais são esses 4 jogos que compõem esse combo. Lembrando que esse combo está disponível para venda lá no site estudioofficegamificação.com.br, caso você queira economizar tempo. Mas se você quiser colocar a mão na massa e fazer o seu próprio jogo, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como que faz e aproveita, já deixa o seu like. Vamos lá então como é que funciona esse jogo. Nós temos um total aqui de 36 perguntas, 2 times, então o time azul vai escolher um número, escolheu o número 8. Então nós temos aqui a pergunta de número 8, tem 3 alternativas. Respondeu lá a resposta C, então eu vou clicar no C e vai aparecer se está certo ou não. Se ele tivesse errado, iria aparecer o xizinho. Respondeu, já sei, acertou? Vamos clicar neste ícone aqui e vamos voltar para a página inicial. Voltando para a página inicial, vai ficar pintadinho de verde para dizer que já foi selecionado e ele vai escolher uma dessas 3 caixinhas para poder pular. Se ele escolher uma caixinha que está firme, beleza. Mas se ele escolher uma que tem um buraco, ele vai voltar para o início do jogo. Então, joga um, depois o roxinho, depois o azul, depois o roxo e assim sucessivamente até finalizar o jogo, até chegar lá no final. Vamos fazer aqui a trilha. Quando ele ficar no meio, no vermelho, por exemplo, ele pode escolher o amarelo, o vermelho ou o verde. Ixi, errou. Tá vendo? A gente faz o jogo e não sabe qual que é o caminho. Oh, meu Deus. Beleza. Acertou. Chegou aqui na chegada. Chegou na chegada. Olha que massa. Time vencedor, tá bom? E assim a gente vai fazendo sucessivamente. Da mesma forma tem o outro. Só que aqui a gente tem caminhos diferentes, né? Obviamente. Então, é isso que nós vamos acompanhar agora, passo a passo. Já deixei aqui separado o que a gente precisa para fazer a nossa prova, que são os nossos personagens, uma estrelinha para ficar lá no topo da nossa árvore e um ícone aqui, ó, uma imagem de buraco em PNG, tá? Com fundo transparente. Primeiro vamos montar a nossa pista. Vamos aqui então inserir um quadrado. Já vou pintar aqui da cor que eu quero, vou colocar um verde. Vou duplicar, colocar aqui do ladinho. Vou colocar na cor vermelha, duplico e escolho outra cor. Vamos selecionar os 3, alinhar, distribuir horizontalmente, distribuir verticalmente, alinhar na parte inferior. Já vamos colocar o contorno, coloquei o contorno preto e também coloquei um pouquinho de espessura um pouco mais grossa. Fiz isso, Ctrl D e vamos colocar um abaixo do outro. Ctrl D de novo e assim até chegar no final. Coloque quantos quadrados você quiser. Então, elabore direitinho qual vai ser o tamanho desse quadrado para poder caber a quantidade que você quer. Aqui eu vou deixar só esse tanto aqui mesmo para a gente economizar tempo. Seleciono tudo, Ctrl D e vou colocar essa pista para cá. Então, uma pista para cada. Aqui vamos colocar um retângulo. Aqui vou colocar azulzinho. Vou também colocar o contorno. Aqui vai ser início, largada, né? Vou colocar aqui largada. E aqui chegada. Selecionei os dois, Ctrl D para duplicar e vou trazer aqui para cá. Só que esse aqui vai ser roxinho, né? Para representar o outro time. Então, roxo e roxo. Vou dizer aqui pra frente. Beleza. Aqui a nossa pista, ela então está feita. E agora chegou a hora bacana da gente fazer as nossas animações, tá bom? Então eu vou começar aqui com esse azulzinho. Esse azul aqui, eu já renomeei ele para início azul.
Foi o nome que eu dei para ele. Eu vou duplicar. E aqui eu só vou colocar azul. Esse início azul, eu vou posicionar ele aqui justamente na largada, que toda vez que errar, ele vai vir para cá, para o início. Então, por isso eu coloquei ele de início azul. E esse daqui é o que nós vamos utilizar como base para duplicar, para poder colocar as nossas animações. E esse é o buraco. Então, ok. Bom, vamos começar. Eu gosto de começar esse jogo pensando no caminho que vai ficar firme. Então, você vai pensar no seguinte, eu tenho 3 opções. Qual delas você quer que fique firme, que ele não afunde? Ah, eu quero que o amarelo fique firme. Ok. Então, eu vou duplicar esse meu bichinho aqui e vou trazer para cá. Nesse aqui, eu vou colocar a animação. Ah, detalhe importante. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 3. Vamos enumerar os nossos quadrados, tá? Depois que a gente enumerar, nós vamos renomear esses nossos quadrados. Então, eu venho aqui em formatar, painel de seleção. Ó, ele está selecionado aqui, eu vou colocar 1, aqui, 2, então, vamos renomear todos eles, tá? Da mesma forma que está escrito aqui. Ó, renomeei todos esses quadradinhos de acordo com a numeração que eu coloquei. Então, vamos começar. O bonequinho, eu quero que ele fique firme no número 3. Então, eu vou colocar ele aqui, vou colocar a animação nele de aparecer. E esse bonequinho da largada, ele vai desaparecer. Então, eu vou colocar a animação nele de desaparecer. Painel de animação vai ser com o anterior, então um ao clicar do mouse e o outro com o anterior. Vou selecionar os dois, vamos disparar ao clicar em 3. Se a gente coloca no modo apresentação, o número 3 não existe, mas a partir do momento que eu clicar nele, ele vai aparecer aqui e o bonequinho daqui, do início, vai desaparecer, tá? Depois que a gente pensou em qual vai ficar firme, vamos pensar nos buracos. Então, se aqui tá firme, os outros dois da lateral tem buraco, né? Então, eu vou duplicar esse buraco aqui e vou posicionar aqui no meu item 2. Beleza. Esse buraco, ele vai aparecer. Se ele vai aparecer, a minha largada, esse meu bonequinho do início, eu vou adicionar animação, porque ele já tem uma animação, então eu vou ter que adicionar para aparecer, para ele aparecer aqui no final, né? Aliás, no início. Tudo bem que ele não vai nem se mover, mas isso daqui é uma lógica que a gente vai ter que utilizar para todos os outros. Então, esse bonequinho vai ser com o anterior, vou selecionar as minhas duas animações e vou disparar ao clicar em 2. De novo, vou duplicar esse buraco, vou posicionar aqui no número 1. Aqui no buraco vai ser a animação de aparecer e no bonequinho de largada aqui do início, adiciona animação para aparecer. Essa animação dele vai ser com o anterior. E essas duas animações vai ser disparada ao clicar em 1, porque é essa caixinha aqui. Então, se eu clico no 1, ele nem se moveu, porque ele já está aqui. Ok, se eu clico no 2, mesma forma. Se eu clico no 3, ele vem para cá. Ok, vamos para a segunda rodada. Pensa em qual quadradinho vai ficar firme. Nós temos o vermelho e nós temos o amarelo. Então, digamos que eu quero que fique firme o vermelho, o número 5. Então, eu vou duplicar esse meu bonequinho e vou posicionar aqui no número 5. Vou colocar a animação nele de aparecer. Quando eu colocar uma animação de aparecer, concorda que ele está aqui e ele vai vir para cá? Então, esse bonequinho que está aqui, ele vai desaparecer. Eu vou clicar nele, adiciono a animação de desaparecer. Sempre vai ser as animações com o anterior, então só um ao clicar do mouse e o restante com o anterior. Eu vou clicar com o botão direito com o anterior. E ele vai ficar engatilhado no quadradinho 5. Então, eu vou selecionar os dois, disparar ao clicar em 5. Como que vai ser, então? Cliquei no 3, ele veio para cá. Cliquei no 5, ele veio para cá. Tá dando a impressão que ele está andando, mas na realidade ele está desaparecendo de um lugar e aparecendo no outro. Então,
Se esse campo aqui, ele tá firme, esses outros dois vai ter o quê? Buraco. Eu vou duplicar esse buraco e vamos colocar no número 4. Beleza, esse buraco ele vai aparecer. Primeiro ponto. Só que aí, concorda comigo que se ele vai aparecer aqui, o meu bonequinho, ele existe aqui, ó. Então, os bonecos que estiverem firmes para trás, nós vamos clicar nele e vamos adicionar a animação de desaparecer. Então, o buraco aparece, esse bonequinho que tá firme aqui, ele vai desaparecer, e o da largada, ele vai o quê? Aparecer. Então, vou clicar no bonequinho da largada, adiciono a animação de aparecer. Vamos colocar as duas animações com o anterior. Vamos selecionar essas 3 animações aqui. E vamos disparar no número 4, que é esse daqui. Vamos fazer de novo aqui o buraco número 6. Vou duplicar o buraco. Esse buraco vai aparecer. Se ele vai aparecer, o meu bonequinho aqui para trás, eu vou adicionar a animação de desaparecer. E o bonequinho do início, eu adiciono a animação para aparecer. Sempre vai ser um ao clicar do mouse e o restante com o anterior. Vamos selecionar as 3 animações, disparar ao clicar em 6, né? Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 6. Então é o seguinte, cliquei no número 3, veio para cá, tá firme. Escolhi o 6, então veio o buraco, ele foi para o início e o que estava anterior desapareceu, tá? Vamos continuar. Nossa próxima fileira, pensa em qual dos quadradinhos vai ficar firme. A gente pode escolher o 7, o 8 ou o 9. Ah, eu quero o 7 vai ficar firme. Ok, então eu vou duplicar o bonequinho aqui e vou posicionar em cima do número 7. Ele vai aparecer. Se ele vai aparecer, o bonequinho anterior a ele vai desaparecer, mas lembra que ele já tem uma animação, então adiciono desaparecer. Vou colocar aqui com o anterior e vou engatilhar as duas no número 7. Se o número 7 está firme, o 8 e o 9, buraco. Então, eu vou duplicar o buraco, vou colocar no número 8 e vou colocar a animação para aparecer. Se ele vai aparecer, o meu bonequinho anterior a ele vai ter que desaparecer, que ele está firme. Se ele clicou no buraquinho, se ele escolheu o número que tem o buraco, ele vai sumir. Então, eu vou adicionar a animação de desaparecer e o bonequinho do início, ele vai o quê? Aparecer. Essas 3 animações, essas duas, né, com o anterior, vamos selecionar as 3 e vai ficar engatilhado no número 8. De novo, vou duplicar o buraco, trazer ele para o número 9. Esse buraco vai aparecer. O bonequinho que está firme na linha anterior vai desaparecer, então adiciona desaparecer. E esse aqui da ponta, ele vai o quê? Aparecer. Então, adicionar para aparecer. Com o anterior, as outras duas de baixo, seleciona as 3 e engatilha no quadradinho, que aqui no caso vai ser o número 9. Beleza? Próximo. Agora, nessa fileira, qual que vai ficar firme? Vai ser o número 10 ou o número 11? Vamos supor que eu quero o número 11. Então, eu vou duplicar o bonequinho, vou trazer aqui para o número 11. A animação dele de aparecer. O bonequinho anterior que está firme, eu clico nele, adiciono para desaparecer. Com o anterior, seleciono os dois e vou engatilhar no número 11. Ok. Agora, buraco. Vou duplicar o buraco, vou colocar no número 10. O buraco aparece. O que vai acontecer com o meu bonequinho anterior que estava firme? Adiciono para desaparecer. E o bonequinho do início, adiciono para aparecer. Coloca com o anterior, seleciona as 3 e vai engatilhar no número 11. Próximo, número 12. Buraco. Aparece, bonequinho que estava firme, desaparece, bonequinho do início,
aparece. Com o anterior, seleciona os 3, dispara ao clicar em 12. Ok, o próximo, você quer que fique firme onde? No verde, no vermelho ou no amarelo? Quero que fique no amarelo. Então, eu vou duplicar, trazer aqui para o amarelo, aparecer. O bonequinho anterior, adiciono, desaparece. Com o anterior, seleciono os 2, engatilha no número 15. Buraco, duplica, traz para cá. O buraco aparece, o bonequinho anterior que estava firme desaparece e o bonequinho do início aparece. Com o anterior, seleciono os 3, engatilha no lugar certo, né? Que aqui vai ser o número 12. Vamos duplicar, trazer para cá e faz o processo de novo. Agora, e vamos para finalizar. Para finalizar, vou trazer esse bonequinho para cá, porque a gente já finalizou tudo, né? Não preciso mais dele. Vou trazer ele para cá. Ele vai aparecer. Esse daqui de trás vai desaparecer. Com o anterior, ele vai ficar, então, engatilhado nessa chegada, tá? Eu não sei qual que é a chegada, deixa eu renomear aqui. Vou colocar aqui, chegada azul. Então, selecionei os 2, animações, disparar ao clicar em chegada azul. E aqui nele, eu coloquei o som de aplausos, né, para finalizar. Então, vou colocar aqui em opções do efeito, som de aplausos. Então, agora vamos fazer os testes. Ó, errou, voltou pro início. Ó, chegou no finalzinho. Aplausos, desceu, tá? Aí, nós vamos fazer agora a mesma coisa para outra pista. Não dá para copiar e colar. É mais complicado, os bonequinhos é diferente, é melhor a gente fazer, ainda que dê um pouquinho mais de trabalho, até porque a pista não pode ser a mesma, né? O trajeto não pode ser o mesmo. Dica: se vocês olharem, tem muitas animações aqui. Então, para não ficar perdido, entendeu? Para não ter confusão, vamos fazer o seguinte, ó. Seleciona tudo isso daqui, vem aqui em formatar, painel de seleção, e tudo que a gente selecionou, ele está aqui, ó, pintadinho de laranja. Então, a gente vai clicar nesse olho aqui, ó, para quê? Para ir ocultando temporariamente todos esses itens. Então, aí a gente não consegue ficar vendo as animações, não confunde, é melhor assim. Ó, então sumiu aqui. Quando a gente vai lá para animação, painel de animação, não tem nada. Ótimo. E a gente vai ter todo o tempo para poder fazer essa parte dessa outra pista, tá bom? Faça. Dica: lembra que a gente renomeou a outra pista com 1, 2, 3, assim por diante, até o número 15? Ele já está enumerado. Se a gente enumerar de novo aqui 1, 2, 3, pode correr o risco de você engatilhar a sua animação no lugar errado. O que eu fiz no meu? Eu coloquei letras aqui. Então, coloquei A, B, C e assim por diante, tá? Então, eu me norteava pela letra e não pelo número. Fez essa pista aqui, nós vamos voltar aqui vai clicar no item, né? Formatar, painel de seleção. E vai clicar em mostrar tudo. Aí vai ficar tudo prontinho aqui. E um detalhe importante também, esses números que a gente colocou e as letras, ela não precisa existir, na verdade ela não tem que existir. Então eu vou clicar aqui, ó, tanto nos desenhos de buraco quanto dos bonequinhos.
Vou enviar para trás a princípio. Vamos deletar os números. Ó, deletamos os números. Agora eu vou clicar nos quadradinhos. Na chegada também. Clica com o botão direito e envia para trás. Aí, ok, tá tudo pronto. Mesma coisa quando fizer aqui das letras, vai fazer desse jeito, tá bom? Que a gente não pode... Deixa eu colocar aqui pra frente. Porque a gente não pode ter os números. Não é questão que não pode, não convém, tá bom? Beleza, essa é a parte mais complicadinha que nós temos. Aí a gente vai montar a nossa árvore agora de perguntas, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu fiz um círculo. Nesse círculo, coloca o número. Então, já vou colocar aqui o número 10, para saber o tamanho que vai ter que ficar a minha numeração para caber dentro da bolinha. Aqui, coloquei da cor branca. A bolinha na cor branca. O contorno, eu coloquei na cor verde. E a numeração pode deixar verde ou azul, ou verde ou preta. Ok. Aí, nessa bolinha, nós vamos colocar a animação de cor do preenchimento. E nessa cor do preenchimento, ela vai ficar o quê? Verde. No painel de animação, essa bolinha aqui, elipse 101, vou clicar com o botão direito. Em intervalo, eu vou colocar 0,5 segundos e vou engatilhar nela própria. Então, select 101, disparar ao clicar em elipse 101. Se a gente coloca no modo apresentação, quando eu clico nela, ela vai ficar verdinha, tá bom? Aí, nós vamos duplicar montando aí uma árvore. Então, só vou fazer aqui pouquinho pra gente poder compreender. Organiza, né, para ficar uma árvore bonitinha. Então, vou colocar só 5 perguntas, tá? Montei nesse esquema como se fosse uma pirâmide. A estrelinha vai ficar bem no centro. Aqui, eu inseri um retângulo para fazer como se fosse um suporte aqui no centro dela. Envia para trás. E depois vai inserir um trapezoide. E aí esse trapezoide também vai ter a mesma cor. Então, ó, no modo apresentação, ficou mais ou menos assim. Ela tá meio afastada, ficou meio sem gracinha, mas o ideal é ficar mais juntinha, tá? Então, organizem. Vou organizar. Ó, a árvore de vocês vai ficar maior, consequentemente, né? Que vai ter mais opções, tá bom? Mas é isso daqui, ó. Deixá-las assim no formato para poder fazer como se fosse uma árvorezinha mesmo, tá? E aí a gente vai colocar as numerações bonitinhas, né? Enumerar da maneira correta. Ó, enumeramos. E nós vamos lá para o nosso painel de perguntas, tá? Então, lá no painel de perguntas, eu coloquei aqui um retângulo por baixo, né, de cantos arredondados, depois coloquei um outro retângulo por cima e agrupei. E aqui eu coloquei a pergunta e as alternativas. Busquei na internet um ícone de check, né, de correto, e um xizinho aqui. Então, esse xizinho, a gente vai colocar uma animação nele de apagar. Coloquei animação de apagar para dar uma ilusão de que a gente estava, tipo, escrevendo ele. E ele vai apagar da esquerda. Só que ele vai ficar engatilhado onde? Na alternativa A, que eu já renomeei aqui para A, B e C, tá? Esses quadradinhos. Então, disparar ao clicar em A. Beleza. Agora, o xizinho também eu vou colocar a animação nele de apagar, da mesma forma, da esquerda, e eu vou engatilhar ele na alternativa B. Então, disparar ao clicar em B. E o C também, apagar da esquerda, disparar ao clicar em C. Aí eu coloquei um efeito, né, um som de laser. Então, vou selecionar, clico em um, Ctrl, seleciono os outros dois. Clico com o botão direito,
opções do efeito. Em som, eu vou colocar o som de laser. Então, se a gente coloca no modo apresentação, ó, cliquei no A, no B e no C, tá bom? Procurei um ícone aqui de voltar, então escolhe o ícone da preferência de vocês e eu vou colocar um hiperlink para ele ir lá para o nosso painel principal, que nesse caso é o slide 1. Pronto. Vou clicar com o botão direito, vou duplicar. O que a gente precisa fazer? Mudar as alternativas de lugar, né? Do que tá certo e que tá errado. Então, vamos colocar agora aqui o certo sendo a letra B. Então, o que eu fiz? Vou colocar aqui certa, aqui errada. Vou inverter aqui os flags. E também vou inverter a minha caixinha, porque os meus flags de resposta certa ou errada está engatilhado nesta caixinha. E aí nós vamos colocar agora A e B. E organiza para ficar alinhado direitinho. Vamos agora clicar com o botão direito e duplicar. Agora a gente precisa colocar como resposta certa a letra C. Então aqui eu vou colocar certa. A letra B é errada. Vamos inverter os ícones. E vamos inverter as caixinhas. Vamos arrumar aqui para a letra B e letra C. E aí, quantas perguntas você vai ter? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente já tem uma resposta certa na A, na B e na C, né? Vamos clicar nas 3, duplica, duplica, vai duplicando para quantas perguntas você precisar, tá bom? Depois que você fizer isso, o que você vai fazer? Vai baralhar. Então, vai clicar aqui, ó. Ó, vai clicar em um slide e vai trazer de maneira aleatória, para que a gente não fique deixando essa sequência de A, B e C, por exemplo. Vai embaralhar isso daqui, tá bom? E embaralhou, agora a gente precisa fazer o quê? Colocar o hiperlink nas nossas perguntinhas aqui, nos nossos círculos. Então, começa no número 2 aqui, né? Então, aqui, hiperlink no 2, aqui no 3... E vai fazendo isso, colocando hiperlink em todos os slides, tá? Com muito cuidado para não correr o risco de colocar hiperlinks no mesmo slide ou para ficar algum sem o hiperlink, tá? Então, certifique se está tudo pronto. Para finalizar, nós vamos aqui em apresentações de slide, configuração de apresentação, apresentado em quiosque tela inteira, ok. Se a gente coloca no modo apresentação, se eu posso clicar em qualquer lugar, que ele não vai avançar o slide sem querer. Cliquei lá no número 2, vai vir para a pergunta de número 2, aqui tá 1 porque eu não alterei, né? A resposta certa é a letra C, o flagzinho aqui, voltamos. Quer qual casinha? Ah, eu quero a amarela. Beleza, agora é a vez do time roxo. Ah, eu quero o número 1. Então, pergunta número 1, acertou. Qual você quer? Ah, eu quero o vermelho. Aí vai clicar no vermelho. Aqui eu não coloquei, né, as animações aqui. Então, se eu clicar não vai resolver nada porque não tá pronto. Então, a gente só fez essa daqui. E assim a gente vai fazer até finalizar o nosso jogo. Então, esse daqui é o nosso jogo. Ele tem um nível de complexidade um pouco maior, mas não é impossível de ser feito, tá? Havendo necessidade, volta no vídeo, assiste quantas vezes for necessário para que você possa executar o seu jogo, certinho? Então, para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima.